Capítulo 2. O resgate da noiva. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, e já está perto. Joel 2, 1. Funil do tempo. Vi, como representante da noiva de Jesus, que eu me encontrava na parte mais apertada entre tempos de um funil do tempo. Passei então pelo gargalo do funil, como se fosse uma pérola preciosa, para outra parte redonda do tempo, sendo que a primeira parte foi relatada em medidas e números, em hebraico celestial, toda a trajetória da noiva, até o momento da passagem para a segunda parte do funil. A noiva já passou pelo gargalo do funil durante a grande perseguição de Roma aos cristãos, na época de Nero. E já na segunda parte, como noiva, eu mergulhei entre as pérolas brilhantes que estavam no vinho do avivamento, dentro do funil do tempo de Deus. E eu sentia naquele momento que o nobre rei viria até onde eu estava, e um novo tempo começaria, tempo de gozo eterno com o Rei Jesus. Então, comecei a chorar, pois senti a alegria imensurável deste tempo vindouro. O meu espírito naquele instante se alegrou imensamente. Era uma alegria sobrenatural, diferente, difícil de se expressar, pois de repente eu vi o rei noivo e a rainha noiva numa carruagem de ouro passeando pelo universo, após o arrebatamento. Juntamente com eles estavam cavalos brancos e os seus cavaleiros, e as estrelas do céu brilhavam em honra ao casal real. Naquele momento de arrebatamento do meu espírito, eu pedi a Jesus Rei que me deixasse ficar na eternidade junto com ele. Era tão tremendo estar ao lado de Jesus que eu não queria retornar. Porém, o Espírito de Deus me abordou dizendo: Filha, ainda não é chegado o seu momento. Eis que muitos dos meus fiéis têm me pedido isso, assim como Elias em seu ânimo à morte, ao ser ameaçado por Jezabel. 1 Reis 19:4. E no momento designado, a carruagem de fogo foi enviada. 2 Reis 2:11. Ide aos 7.000 guerreiros, na plenitude espiritual dos 7, como enviei Elias. Propagai o dia da proclamação, pois assim designei. Não temas, eis que prepararei o caminho, o qual percorrerás. Eis que tenho reforçado os exércitos dos anjos do céu para te ajudar, noiva amada. Aumentarei também os meus exércitos da terra, e muitos dos meus já têm recebido informações confidenciais do meu reino, e no momento certo testificarão que o que está descrito nesta carta é verdadeiro. Não temas, porque a falsa profecia não prevalecerá no meio do meu povo fiel. Suba aos montes, noiva amada. Os valentes escalam as montanhas perigosas, mas no cume do monte encontro tesouro. Eis que muitos dos meus, já no pé do monte e ainda na subida, recebem porção do meu tesouro. Mas não deve se acomodar, pois há tesouros escondidos no cume do monte, dentro do monte e nos ares do monte. Venha, povo meu, e encontrarás o que tenho reservado para ti. Obediência à minha palavra, consagração e santificação são as chaves da porta do grande tesouro escondido. Leia Salmo 24, 3-6. Em seguida, um imenso monte eu vi, e o povo de Deus escalando como fazem os alpinistas. Haviam pedregulhos, pedras, espinhos. Alguns feriam as mãos e os pés ao tocarem nesses espinhos. Outros sofriam ataque nos ares. Muitos desistiam, e os medrosos ficavam na planície e ao pé do monte. E mais da metade daquele monte estava coberto de cerração. O alpinista fiel tinha que enfrentar, além da cerração, neves, tempestades, chuvas, relâmpagos e trovão. Que prevalecia, descia abarrotados de tesouros, distribuía os despojos com os que estavam ao pé do monte e retornava novamente. A santificação é primordial para a subida do crente ao monte, sendo que a subida deve ser contínua.
Há 33 anos atrás, o Espírito Santo mostrou uma serva amada que a noiva dançava sem os seus tornozelos. Atualmente, o Espírito Santo tem mostrado que a noiva já tem os pés. Está sendo adornada, mas falta-lhe os sapatos. Observação. Enfatizei o fato de, ao tomar ciência dessa visão, no ano de 2005, ela haver completado 33 anos, número este profético, a idade em que Cristo morreu. O discernimento desta visão que esta irmã teve. A noiva descalça encontra-se com os pés ligados em terra, e para pisar a cabeça da serpente, precisa estar revestida totalmente da armadura de Deus, calçado com sapatos do Evangelho da Paz e cheia do óleo do Espírito Santo. Efésios 6. A noiva, antes de se casar, ela precisa conhecer o noivo e os seus pais. Ela, através do amor, passa a conhecer os tesouros, ou seja, os bens do noivo. Este apaixonado revela os seus tesouros. Assim também é Jesus e a sua noiva. Nesses últimos dias, serão apresentados à noiva fiel os tesouros escondidos do reino. E antes das bodas do Cordeiro, mistérios serão revelados àqueles que buscarem intimidade com o novo Jesus. Casamento com ele é a aliança eterna. Isaías 54, 5 a 8. Certo dia, eu vi os 12 anciões do céu em minha casa. E é sobre isso que estarei falando agora. Após subir ao terceiro andar de minha casa para orar, o meu espírito via que havia 12 anjos anciões, e eles formavam 2 fileiras, 6 de cada lado naquele lugar. Eles chegaram em carruagem de fogo. Estavam de vestes brancas e tinham os cabelos até os ombros. Cada ancião tinha uma pedra preciosa da Jerusalém Celestial na mão direita, sendo que tais pedras tinham ligação com o ventre deles. Muito interessante. As pedras da Jerusalém Celestial, que cada um tinha, representavam os fundamentos dos muros da Nova Jerusalém. E são elas: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardono, sárdio, crisolito, berilo, topázio, crisopraso, jacinto e ametista. Apocalipse 21, 19 e 27. Depois me foi apresentado um trono de ouro. Havia pedras preciosas na parte do suporte, pés do trono, em volta do assento, que era aveludado na cor vermelha, sendo bordado rosas de ouro, e em volta dos assentos. E perguntei: de quem é este trono? E eu ouvia: é da noiva fiel. Então, representando eu a noiva ságuida, me assentei no trono. Minhas vestes eram brancas, bordadas em fio de prata. Havia nos meus cabelos uma tiara de brilhante, e os meus sapatos de ouro tinham 12 pedras preciosas. Os braceletes eram de ouro puro. Havia anéis preciosos em todos os meus dedos. Eu tinha a capa majestosa, vermelha, aveludada, bordada em ouro, com a parte felpuda nas laterais em tons de ouro, tipo pompom. Além daquela capa vermelha por baixo, havia mais 2 nas cores branca e amarela. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Havia 2 fileiras imensas de anjos tocando trombetas, tipo chofares feitos de chifre de gazela. E de repente ouvi um som estridente de uma grande trombeta que sobressaía entre as outras. E naquele momento apareceu um grande cavaleiro de fogo que anunciava: é chegado o momento da reconciliação. Venham todos e vejam. Percebam a chegada do noivo. Eis o dia da restauração. Depois percebi que milhares de milícias de olhos de anjos, por todo o céu, olhavam para a terra, onde estava a noiva sentada em seu trono. Então, vi que o trono da noiva estava virado para o ocidente, sendo que o noivo chegará pelo oriente, ao nascer do sol da justiça. Um véu foi colocado em seguida à frente do trono da noiva, embora fosse esse véu rasgado ao meio. E eu, noiva,
Sentia que o noivo já estava a caminho, rumo ao meu encontro, bem próximo, mais do que eu podia imaginar. Então, meu coração começou a palpitar forte, muito forte, e o trono da noiva começou a girar, pairando, virado rumo ao sul do ocidente. Meu coração ansiava mais e mais, pois eu sentia que somente me encontraria com meu noivo, quando o meu trono de noiva fiel estivesse virado rumo ao oriente, de frente para o trono dele. Acorde, vento do norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Cantares 4:16. Enquanto observava os 12 anciões, discernimento espiritual, 12 apóstolos, que estavam comigo, perguntei ao Espírito Santo: o que fazer para que o trono da noiva se vire do sul para o oriente? Pois eu, como noiva de Jesus, anseio estar em seus braços. Por que temos que esperar mais? Então um daqueles anciões, na força de um relâmpago, bradou em linguagem celeste: somente o grande e último avivamento poderá virar o trono para o oriente, onde está a nascente do sol da justiça. Leia Malaquias 4:2. Nota: atentai, todas as palavras se discernem espiritualmente, balizadas na palavra de Deus, a Bíblia. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Todos os acontecimentos proféticos estão voltados para Jerusalém. É profético que do ocidente sairá o grande avivamento e que no Brasil está o pé direito do avivamento. Detalhes mais à frente. Quem é como tu, Senhor? Será maravilhoso quando o grande dia do avivamento chegar. Depois, olhei para o alto e vi que havia uma longínqua redoma de proteção, onde estava a noiva e os 12 anciões, tipificando os 12 apóstolos. Aquela redoma se estendia até os altos céus, onde estava sentado no trono o noivo rei, e ao seu lado os outros 12 anciões, no caso, 12 tribos de Israel. E alegremente todos observavam a ansiedade da noiva já adornada, desejosa pelo grande dia do seu casamento, o dia da restauração. Porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54:5. Disse o Senhor: preparai, aplanai os vossos caminhos, trocai vossas sandálias velhas pelas novas, deixai-vos ser revestido de poder. Eis que a minha glória se estenderá por toda a terra. Acautelai-vos, e que ninguém vos engane. Deitai fora o envelhecimento espiritual, buscai beber vinho de odre novo. Eis aí o vinho da anunciação do avivamento. Bebei dele vós todos os meus escolhidos, pois eis que é chegado o reino da luz. Depois disso, em seguida, eu vi a dança da cavalaria dos exércitos de Deus. Todos os anjos em seus cavalos brancos dançavam nos ares, e direto do trono de Deus podia-se ouvir uma melodia celestial que dizia: cantai, cantai, Israel, eis aí o dia do prodígio. Regozijai, Israel, o dia do Senhor chegou. Cantai alegremente, ó filha de Sião, noiva fiel. Contemplai o teu Salvador. Vinde adorai, o grande eu sou. Dançavam também anjos de vestes brancas. Eles tinham asas e faixas de ouro em suas cabeças. Alegremente eles dançavam de mãos dadas, fazendo movimentos circulares. Como forma de adoração, suas asas se movimentavam rapidamente, como o bater das asas de um beija-flor. E eles faziam coreografia nos ares. Parte deles voavam para dentro do círculo, outra parte formava um círculo ao redor dos da parte de dentro. Era interessantíssimo ver a adoração daqueles anjos. A maneira como eles se movimentavam era surpreendente.
Os anjos que dançavam na parte circular de dentro, ora sobrevoavam por baixo do outro círculo de fora, ora circulavam por cima deles, enquanto que os de fora circulavam em torno de si mesmo. Como são surpreendentes as coisas do reino de Deus! Foi lindo demais ver milhares de olhos celestiais contemplar o regozijar daqueles anjos durante a dança. E diz o Espírito Santo: filha amada, noiva eleita, os céus estão em festa. Tudo está preparado. A batalha pelo resgate da noiva já se finda, e a noiva rainha em breve será arrebatada. Confiai, salmodiai, alegrai, eis aí o dia aceitável do Senhor. Porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Apocalipse 7, 18. Também vi um exuberante chofar de ouro, que é o sinal de alerta na terra do toque da última trombeta. Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vi um exuberante chofar revestido de pedras preciosas, coloridas, que tipifica o tesouro escondido da noiva. Este chofar veio direto do trono de Deus, que fica na sala do controle, e está em todos os lugares, na plenitude de Deus. O local onde o anjo da anunciação colocara sua boca para tocar, há 3 elos de ouro puro, que formam 3 alianças por fora e por dentro. A primeira aliança é de pedra de jaspe, a outra de sardônio e a outra esmeralda. Quando o anjo tocou o chofar, as notas musicais entraram dentro de mim, noiva, e eu ouvi a voz do Senhor dizendo: tocai as trombetas, anjos meus da terra, e todos saberão que eu sou Deus. Serei exaltado nos céus, serei exaltado na terra pela minha noiva fiel. Eis que a Trindade anuncia, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Tocai a trombeta em Sião, e dai alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, e já está perto. Joel 2, 1. Disse o Senhor: muitos dos meus filhos que têm unção de chofar tocarão. Ao ouvirem o toque, os meus filhos, na virtude de anjos cantores da adoração, receberão revelações de músicas celestiais diretamente do meu trono. Nota: ao mencionar os filhos de Deus como anjos, virtude, não se trata aqui de adoração a anjos, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, 9. Vi uma grande porta de ouro. Ela começou a se abrir, e os anjos de branco, cujos cabelos eram loiros, corriam com seus chofares, se posicionando do lado de fora da porta, e harmonicamente começaram a tocar. E pela fresta da porta entreaberta, eu pude ver as ruas de ouro, e o Rei Jesus caminhando rumo à grande porta da Jerusalém celestial. Então vi o seu cetro na sua mão direita. O cetro tem 3 pedras brilhantes, jaspe, sardônio e esmeralda. Depois vi que o Rei Jesus o pegou com as 2 mãos, estendendo-o para sua noiva. No livro de Ester 5b, diz assim: e o rei apontou para Ester, com o cetro de ouro que tinha em sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. O noivo rei caminha entre os jardins. O caminho é formado por pedras de ouro reluzente. As flores nas laterais exalam um exuberante perfume incomparável devido ao seu cheiro. E os anjos de branco aplaudem o noivo pela sua formosura, vindo já ao encontro da sua noiva amada. O grande relógio do céu bate as badaladas do raiar da aurora. O sol da justiça, no seu resplendor, os seus raios atingem a terra, e explosões de avivamento acontecem por toda a terra, e a glória de Deus é manifestada sobre todos os povos, línguas e nações. E todos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Bendito é o Cordeiro de Deus, que abriu o livro selado, e os nossos olhos contemplam o Rei vindo da Jerusalém celestial. Vem depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como o servo novo, saltando sobre os montes, cobertos de especiarias. Cantares 8:14. Oh, quanto almejo este dia! Agora estarei relatando sobre os anjos do avivamento. E o que relatarei aqui se discerne em espírito e não se limita à visão humana. Eu vi o globo terrestre e um imenso anjo. A presença desse anjo tipifica os 4 cantos da terra onde ocorrerá o grande e último avivamento. Os pés do anjo do avivamento estavam no hemisfério sul. O pé direito do anjo do avivamento estava sobre o Brasil e o esquerdo na Austrália, sendo que o pé direito dá o primeiro passo. Já a mão direita estava no Canadá e a mão esquerda na região que envolve a Tailândia. O coração do anjo do avivamento pulsará nos países europeus. Aleluias! Será uma explosão rápida e o avivamento acontecerá sobre toda a face da terra. Quando os 4 cantos da terra se encherem da glória de Deus, haverá uma explosão do útero do avivamento, a África. Assim como as dores de parto, a criança do avivamento nascerá. E a igreja fiel já está em trabalho de parto. E do pé direito, muitos missionários do avivamento sairão para as nações. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem olhos espirituais, vejam. E quem tem lábios proféticos, abra a boca e fale o que o Espírito Santo diz à igreja. Importa que profetize outras vezes a muitos povos, e nações, e línguas e reis. É o que está escrito em Apocalipse 10:11. Depois passei por uma porta de luz e vi o noivo Jesus rei, e ao seu lado via novamente o trono da noiva rainha. Vi que a noiva estava vestida de vestes reais, sendo que eu a representava. O rei me disse: veja. Então olhei e vi vários cavaleiros reluzentes que desciam do céu em direção à terra. Estes iam para diversas partes do Brasil e para as nações. Então me disse o amado noivo: amada minha, estes são os anjos do avivamento que designei a estarem junto aos meus que têm pedido por avivamento e pelo resgate da noiva. Preparai, pois é chegada a hora. Noiva, tu que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. Cantares 8:13. Depois disso, percebi que no grande relógio da imensa porta de luz estava marcando 7 horas. 7 tipifica a perfeição de Deus. Aleluias, glória a Deus. Se aproxima. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia.